Olá, satisfação em ter você aqui para mais uma videoaula, e nessa videoaula eu vou estar explicando sobre conflitos étnico-nacionalista, separatismo, o caso de separatismo na Espanha e na Irlanda. Então a gente vai ver especificamente na Espanha o caso da região da Catalunha e do País Basco, e na Irlanda a questão envolvendo a Irlanda e a Irlanda do Norte. E aí a gente vai falando aí, completando a linha sobre principais conflitos étnicos na Europa. Vamos lá, acompanhe comigo mais essa videoaula e tenha aí um bom aprendizado. Bem, primeiramente vamos observar esse mapa das 17 regiões autônomas da Espanha, porque vamos ter interesse em destacar duas áreas principais para falar de conflitos étnico-nacionalista e separatismo na Espanha, que é o caso do País Basco e a região da Catalunha. Aqui esse mapa está destacado aí, então, essas regiões. Esses são os principais conflitos étnico-nacionalista e separatismo na Espanha, porque tem outras regiões que também têm ideais separatistas, a gente vai até falar no finalzinho, mas os principais são esses, A população da Espanha é de cerca de 47 milhões de pessoas, e a Espanha, assim como outros países, é considerada aí como um estado multinacional. E o que é isso, É que em seu território existem aí diversas nações ou grupos étnicos, que possuem lá um certo grau de autonomia, enquanto a organização política tem coesão social, relativa à identidade ali aquele grupo. No entanto, ao contrário de outros países, em que a convivência entre essa pluralidade é mais pacífica, no caso da Espanha, há uma instabilidade política envolvendo aí, duas regiões específicas, principalmente. O caso da Catalunha, os catalães, e o País Basco. Então, esse caso. Além disso, tem outros exemplos, mas os principais. A questão dos catalães e dos bascos, além deles possuírem, apesar de possuir raiz histórica antiga, essa luta deles, mas ficou mais evidente essa questão da busca por uma independência, uma independência aí, uma separação do território espanhol, quando ocorreu, a ditadura espanhola de Francisco Franco, entre aí, 38 anos, de 1939 a 1977, que acabou reprimindo duramente qualquer manifestação de independência por parte desses povos. Então esse sentimento foi fortalecido nessa época. Então a gente vai conhecer um pouco mais dos objetivos e caracterização histórica desses povos, que buscam aí formar seu estado, seus estados aí nacionais. Vamos falar então agora no caso da Catalunha em si, a Catalunha, que um marco aí tem sido no ano de 2017, que eu vou explicar depois, e teve um referendo, que aí retomou aí essa insatisfação, mas tem esse movimento então por uma independência. A Catalunha, então, é um território da Espanha, e uma das 17 comunidades autônomas que a gente viu naquele mapa inicial. A região é rica, considerada rica, aí tem 7,5 milhões de habitantes. E por que é rica? Porque ela é industrializada e ela gera aí, o que é aproximadamente 1/5 da riqueza aí do PIB da economia espanhola. E a cidade mais conhecida da Catalunha é a cidade de Barcelona, que também é um ponto turístico aí no mundo, Os catalães, então, eles localizam-se na parte nordeste da Espanha, pega ali, norte, leste, nordeste da Espanha. Tem a sua própria língua, que é o catalão, então tem também uma matriz cultural aí bem forte.
a nacionalidade deles, né, foi construída ao longo do tempo na Europa, e eles estima-se, né, que por volta já do século XII, né, já vinha aí com essa identidade cultural, só que aí eles tiveram a sua autonomia, né, de certa forma, aí a sua autonomia retirada, destituída. E aí por conta, né, depois, ao longo do tempo, ao final de uma guerra da sucessão espanhola, de 1702, 1714, aí que unificou de vez o território espanhol sob o domínio do idioma castelhano. Então a questão histórica ali é longo o processo, porque a própria formação do país Espanha, né, aquela região da Península Ibérica teve durante aí 7 séculos ocupado pelos árabes, pelos mouros, e aí essa questão ali dos reinos se unirem contra, né, expulsando aí os árabes, foi um processo longo. Depois teve a questão de quem assumia o trono na Espanha, uma época que um rei não deixou herdeiro, e aí outras coroas de outros países ali, né, de outros estados modernos, começaram a pressionar para que não assumisse, né, o rei lá que era, acho que é Felipe VI, se não me engano. Opa, corrigindo, então é Felipe V, porque Felipe VI, na verdade, é o rei atual da Espanha, ele é desde 2014, ele é o rei atual, o Felipe VI, e a gente estava falando lá do Felipe V. Lembrando que a Espanha, né, o caso de governo deles é uma monarquia constitucional, que o rei ele é chefe de Estado, e na verdade quem que é chefe de governo, né, é o primeiro-ministro, porque eles têm um sistema parlamentarista. E aí esse caso da guerra de sucessão espanhola, que teve em 1702 a 1714, foi por conta da morte do rei, né, na época Carlos II, que não deixou herdeiros. E por não deixar herdeiros, ele deixou o testamento, né, nomeando então Felipe de Borbón como seu herdeiro aí para sucedê-lo no trono. E a questão foi que outras famílias, outras dinastias, né, de famílias reais da Europa, principalmente a casa dos Habsburgo, começaram aí a pressionar, a questionar, né, levando à guerra, por conta do Felipe de Borbón ser também neto do rei da França, né, o rei da França, Luís XIV. Então, com um certo receio de que futuramente ele também pudesse herdar o trono da França e o poder dele ser maior ainda, além de ter, né, a Espanha. E nesse sentido, o que houve, né, quem aí, né, acabou perdendo aí seu poder, como nós estamos falando, da região da Catalunha. E aí com isso ela mais uma vez, né, foi perdendo aí a sua autonomia, né? Só que a Catalunha, historicamente, ela é uma região então que foi se desenvolvendo primeiro na Espanha. Ela tem muita importância aí, né, na questão de ter sido industrializada ao longo do século XVIII, de ter uma produção atual, industrial, né, bem forte na Espanha. E outra coisa que marcou bastante, né, o caso aí da perda de autonomia política no território da Catalunha, né, foi a partir, né, agora falando mais recente, no século XX, né, em 1932 teve uma transição de governo na Espanha. E aí foi a época, né, que houve, né, o caso de um golpe de Estado, veio uma ditadura de Francisco Franco, e essa ditadura acabou aí, né, o poder central de Madrid acabou diminuindo, né, o poder da Catalunha em função, né, deles terem proclamado na época proclamado sua independência, e não terem aceito, então, né, proibindo inclusive na época, né, o ditador Francisco Franco proibindo inclusive o idioma catalão, né, no caso lá da região da Catalunha. Só que esse período de maior repressão, né, que durou aí cerca de 4 décadas, né, só serviu para alimentar mais ainda o sentimento nacionalista na população catalã,
Então esse desejo, né, de tornar-se separado, independente da Espanha. E após o fim da ditadura franquista, o Estado espanhol aprovou o retorno do idioma catalão, então, nesse território, né? Inclusive foi adotado como uma das línguas oficiais da própria Espanha. Deram certa autonomia, então devolveu, né, a autonomia à região catalã, e a Espanha acreditava-se assim, né, que ia acalmar esse sentimento, né, de separação por parte daquela população. Só que isso daí não acalmou, né? E atualmente pesquisas demonstram, de certo modo, uma indecisão. Tem parte da população que é favorável à separação, né? E outra parte aí que não tem tanta certeza, né, de tornar um estado independente. Apesar disso, manifestações continuam tendo, né? Continua esse processo, né, fazendo daquela região uma certa instabilidade, então, no caso, política local. A Catalunha, como que ela funciona, né, atualmente o governo? Então, essa região autônoma da Espanha, ela tem um governo próprio, né, só que ele está subordinado à Espanha. Então, ele está subordinado ao poder central. Então, ela tem como se fosse, né, o próprio presidente da região da Catalunha, que é eleito pelo parlamento, então, o parlamento da Catalunha. E aí, o que tem recentemente, né, que aconteceu aí, que aumentou a instabilidade na região? No dia 1º de outubro do ano de 2017, foi feito um referendo, que é uma consulta aos eleitores, para saber se aquela população, né, queria que a região separasse da Espanha ou não. Então, foi feita essa consulta. Na época, assim, de acordo com as autoridades, 2,6 milhões de cidadãos, né, foram às urnas. E o resultado foi que 90% daquela população votou a favor da separação. Só que tem uma coisa, o voto lá não é em si obrigatório, então nem todos, né, foram. Só que esse processo de votação, né, foi cheio de polêmicas, né? E a própria Suprema Corte da Espanha, né, falou que essa eleição, né, colocou ali que aquela eleição era ilegal, porque viola, né, acaba violando a Constituição da Espanha. Então, por quê? A Espanha seria, pela Constituição dela, né, inseparável, né, seria inseparável. E uma decisão dessa não poderia partir somente da Catalunha, e sim também em conjunto com a Espanha. Então não é ela sozinha que pode decidir. E aí foi considerado legítima. Antes da eleição, já em setembro, né, a polícia espanhola começou a prender, né, os responsáveis pelo governo regional ali da Catalunha para impedir que realizasse o referendo, mas mesmo assim realizou, né? E aí milhares de pessoas foram às ruas, né, protestar contra a votação, né, proibida. E aí teve uma grande adesão da população. Considerando ilegal, o primeiro-ministro da Espanha, que é o chefe de governo, né, então Mariano Rajoy, declarou que não levaria, né, em conta o resultado do referendo, então não aceitava. Afirmou que esse plebiscito era proibido e estava indo contra a Constituição, né? E qual que foi o problema aí? Foi a ação que o governo da Espanha tomou, né, contra. Então aí aumentou também, né, a questão aí do problema ali na região, acabou aumentando, que foi a reação que eles tiveram à Espanha, né? Qual foi a reação do governo da Espanha? Decidiu aplicar um artigo da Constituição, chamado artigo 155, que nunca tinha sido aplicado em outro momento do governo, né, e para outras regiões nem nada, que seria uma intervenção, né, uma intervenção aí na região, uma intervenção de forma mais forte, né, e aí isso foi criticado. Então, pediu a renúncia do líder, né, e de toda a cúpula da política catalã. Então, uma das primeiras coisas. Convocou novas eleições, né, e aprovou então a intervenção. E aí, com isso, a população da Espanha, e não só da Catalunha, então, estou falando agora da população da Espanha, ficou dividida. Por quê?
por um lado, né, apoiam o governo, né, por impedir um referendo ilegal, né? Só que acusam o governo também de estar sendo antidemocrático ao aplicar esse artigo que não tinha sido aplicado antes, né? Então, por conta disso. Além disso, muitas pessoas da Espanha criticaram a forma do governo agir usando a violência, né, e a repressão policial, coisa que lembra aquele passado da ditadura na época da Espanha aí, do Francisco Franco. Né? Então acabou lembrando essa ditadura franquista. E após a decisão do governo central, então, né, o parlamento catalão quis enfrentar o governo da Espanha. O presidente da Catalunha na época, Carles Puigdemont, né, foi pressionado por sua base de apoio a declarar, né, a independência da comunidade da Catalunha e descartar eleições antecipadas. Então ele, olha só, o governo espanhol falou que não aceitou o referendo e queria convocar novas eleições. O presidente da Catalunha, né, então, que era Carles Puigdemont, né, ele foi pressionado pela sua base para ir contra a decisão da Espanha e afirmar de vez, né, que a região ia ser independente, né, e também não querer eleição nenhuma. Só que, né, ele descartou, né, convocar novas eleições. Então ele acabou descartando, né, e aí vem a questão, né, desse problema de falar essa independência, né, e decidiu declarar sua independência. Teve também um caso de votação secreta, tudo isso. Só que o governo espanhol, né, ele fez o quê? Né? Ele decretou ordem de prisão preventiva para essas autoridades, né, da Catalunha. Os ministros catalães, né, foram enviados então para diferentes presídios e estavam então agora foram aguardar, né, o julgamento aí de processo. Então criou-se aí, né, um cenário de presos políticos. Para a justiça espanhola, né, há indícios aí de crime de rebelião nesse caso, né, e aí poderia essas pessoas, né, ser condenadas aí até 30 anos de prisão, né? Então acabou fazendo essa prisão preventiva. E o presidente, né, do caso da Catalunha, né, que foi aí destituído, o que que ele fez? Ele fugiu para a Bélgica, né? Ele fugiu para Bruxelas, na Bélgica. E aí, né, ele começou a pressionar usando a internet, soltando mensagens falando que o presidente era ele, que é o presidente legítimo, que aqueles conselheiros e ministros, né, deviam ser libertos, né, e haver o fim do caso aí, né, da repressão. Então teve esse caso, mas enfim, foi se fazendo, né, todo aí um cenário de questão aí, judicialização do problema em si, né? Do problema lá relacionado ao referendo de 1º de outubro de 2017, né? Depois, então, olha só, em maio de 2018, né, teve então o parlamento escolher um outro presidente, né? Então, no caso, é o presidente lá que chama, né, o sistema de governo de generalidade, né? Da Catalunha, o sistema de governo. E aí quem assumiu o poder foi chamado aí Quim Torra, né, o nome do político, né, e ele ficou até janeiro de 2020. Esse Quim Torra também é a favor da independência da região da Catalunha, né, então ele ali colocou como se ele tivesse apenas representando então o Carles Puigdemont, né, como se fosse. Mas aí, em janeiro de 2020, ele assume, olha a estabilidade, ele assumiu o Quim Torra em maio de 2018 e em janeiro de 2020 ele foi afastado. Afastado por conta de uma decisão do próprio Supremo Tribunal da Espanha, né? Que na campanha ele tinha feito, né, atos errados ali em prédios do governo. E atualmente, quem é o presidente da região da Catalunha é um presidente interino, então, que veio substituir, né, aí o Quim Torra, né, que é chamado então Pere Aragones, né? Então, o que a gente percebe com tudo isso? Que a região é uma situação muito delicada ali, né, a região da Catalunha. Então, teve essa instabilidade
de 2017, né, para cá, e foi o negócio foi aumentando e houve a troca aí de vários, né, no caso ali vários políticos, né, que eram ali, né, governos que têm uma certa autonomia em questão de autonomia de leis, autonomia de controle da polícia, autonomia até na questão do orçamento que tem, né, define orçamento para as áreas daquela região. Mas a Espanha não aceita essa separação, né? E uma coisa bem complicada desse cenário é que uma região, né, ela pedir a sua independência, ela tem que ser reconhecida por outros governos, né, para se tornar independente. E aí outros governos de outros países têm certo receio de aceitar, né, reconhecer a independência daquela região também. Inclusive a própria União Europeia, né, o bloco da União Europeia, ele é contrário a isso, ele não reconhece, né, e outros casos, né, outros países, a mesma ONU, é complicado ela reconhecer, né, porque o que eles têm medo, os outros governantes, outros países, é que haja um efeito dominó, né? Como assim? Imagine a seguinte situação. Olha só, imagine essa situação, pense bem nisso. Vamos imaginar que a Catalunha então faz esse movimento, declara-se independente e o Brasil reconheça sua independência. O Brasil reconhece lá que a região da Catalunha tornou-se separada, independente então da Espanha. Qual que é o problema? E se mais para frente, né? Mais para frente tenha um movimento, algum movimento separatista no Brasil? Quem que vai apoiar, no caso, esse movimento se estivesse no Brasil? Lógico que vai ser a Espanha, né? A Espanha, então, ela vai pegar e vai fazer o seguinte, ela vai apoiar qualquer movimento que tivesse, né? No Brasil, pensando que, ó, se no passado vocês apoiaram a independência e a gente perdeu uma região, então vamos também fazer o mesmo, né? Então é esse medo de um efeito dominó que os países têm em reconhecer as outras áreas como independente. A não ser que há caso, né, muito complicado aí de conflito, de genocídio, então aí, né, a comunidade internacional acaba sendo que meio que forçada a reconhecer, porque aí a situação tá grave demais, né? Agora a gente vai falar ainda, né, de um outro conflito na Espanha, né, separatista aí, no caso chamado País Basco, né? É diferente então da questão da Catalunha. Essa região teve, né, foi muito agitado no passado, né? A gente pegar aí no século XX, né, foi muito agitado. Só que atualmente, né, tá algo mais calmo ali, né? Então esse caso da região ali do País Basco. País Basco, né, que fica uma parte na França, né? Só que é a menor parte e outra parte grande na Espanha, né? Então, é chamada aí a região de País Basco, né? Mas não é um país, né? Ali é uma comunidade autônoma, então, da Espanha, né? A parte espanhola, e tem um pedaço na França, né? Atualmente ocupa uma área aí de coisa de 20 mil quilômetros quadrados, onde vive aí cerca de 3 milhões de pessoas, né? Os bascos, eles ocupam ali a Península Ibérica há muito tempo, né? Há mais de 5 mil anos. Então eles resistiram a várias invasões, resistiram de que forma? Mantendo os seus costumes, mantendo a sua cultura, né? Ao longo do tempo. Foram ali, né? Houve a invasão dos romanos, depois, né? A questão dos povos bárbaros que vem, né? E atualmente o idioma dessa nação, né, é o mais antigo entre os idiomas, né, atualmente da Europa, utilizado atualmente na Europa. Então, além de eles ocupar uma parte da Espanha, né, em sua porção parte norte da Espanha, eles também habitam, né, um pedacinho ali do sul da França, né. A convivência na parte da França é mais pacífica, pelo fato de apenas 10% do território basco, né, estar na França. Né? Então, os bascos, né, eles passaram a ser assim, a maior parte, né, do território da Espanha. E isso a partir do século XV. Né?
Então, a questão aí desse problema, né? Apesar disso, né? Você vê, os bascos, eles têm, apesar de eles estarem na Espanha, eles tiveram aí, né? Conquistaram ao longo do tempo uma certa autonomia, né? Em relação aí uma autonomia em manter a sua cultura e tudo mais. No entanto, né, assim como ocorreu com a Catalunha, que eu já expliquei, durante a ditadura do Francisco Franco, né, restringiu aí movimentos de independência e proibiu o uso do idioma basco. E de novo, né, isso, né, acabou, né, como lá no caso dos catalães, esse período serviu ainda para aumentar esse sentimento, né, de recusa ao domínio espanhol, querendo o quê? Querendo manifestar aí a sua independência, valorizando o sentimento nacionalista, né, de formar uma nação basca. Nessa época, então, né, vai da época da ditadura de Franco, né, pega ali no século XX, né, aí o que ocorreu em si, né? Surgiu um grupo, né, chamado aí, né, esse grupo chamado ETA, que foi colocado aí como um grupo terrorista por conta das suas ações agressivas, né, na Europa, no caso, para tentar aí ser ouvido contra, né, contra o governo espanhol. Então, o ETA, né, a sigla, né, é Euskadi ta Askatasuna, né, que é na língua deles, significa pátria basca e liberdade, né? Então, na língua no basco. Então, como eu falei, eles realizaram vários atentados, né, terroristas a partir da década de 70, tendo como alvo, então, principalmente políticos, né, políticos da Espanha, mas esses alvos, né, quando eles atacavam, acabou acertando, né, muita população aí inocente, muitas pessoas civis, né? Então, é esse caso, né? E aí, com o fim da ditadura franquista, né, a região então teve de novo, né, que nem a Catalunha, uma certa independência ali, né, uma certa autonomia, mas ainda ligado, né, subordinado ao território, fazendo parte do território da Espanha, né? Então teve uma certa autonomia em que sentido? Ter o parlamento próprio, sistema tributário independente, a língua, as coisas, a cultura, a polícia, né, tudo mais. E aí o ETA, né, que tinha então esse ETA, que é o grupo que fazia os atentados, né, ele tinha o apoio da população, ele agiu de forma violenta, né, contra autoridades então militares, políticas, né, então teve várias ações sim. E aí, apesar da população, né, ser favorável à independência, com o tempo, né, que aí como houve a retomada de certas garantias políticas ao País Basco, né? Então eles tornaram a população dali, tornou-se contra a prática, né? A prática aí que o ETA fazia, então práticas terroristas. E aí o ETA acabou, né, chegando ao seu fim dessas práticas terroristas. Ele então entregou depois, né, suas armas em 2011. E aí, por outro lado, né, o grupo então pretendia criar uma nação formada, né, por uma parte da Espanha e um pedacinho da França, falar a língua, né, deles, né, que é uma língua bem diferente, Euskara, né, chama, né, então queria, né, essa era a reivindicação. Então houve, né, olha só, em 5 décadas, né, os atentados terroristas que fizeram o ETA, né, então quando você ouvir lá a palavra do ETA, você vai lembrar do País Basco, né. Mataram assim cerca de mais de 850 pessoas, né? Então os principais alvos eram os políticos, a polícia, né, no caso que estava reprimindo ali a polícia da ditadura franquista, os militares, e muitas vezes, né, o ataque era também em Madrid, né, na capital, então, na capital da Espanha. E aí em 2011, então, como eu falei, foi declarado, né, o fim, um cessar-fogo permanente, né? Deixou as armas, e aí eles resolveram, né, pedir desculpa, né, também por causa de matar inocentes. E aí em maio, né, em 3 de maio de 2018, ele anunciou, né, que deixou de existir, então que o ETA deixou de existir. E aí as buscas então por questões de independência acaba indo para o campo mais da política, né, reivindicação política.
Só que a Espanha, além dessas duas regiões que eu falei, que são as principais, né, as duas regiões principais que buscam aí movimentos de independência, né, tem também outros movimentos separatistas em outras regiões, mas é caso mais fraco, então por isso não é tão comentado assim no caso dos estudos, né, da área de geografia. Mas para se ter ideia, né, a Galícia é uma região também que busca uma separação aí da Espanha, né? É uma região ali que está na parte que é fronteira com Portugal, na parte noroeste, né, da Espanha. Então aí há aqueles, né, que defende, né, a inclusão na inclusão deles, né, na parte portuguesa ali, né, como país de língua portuguesa, criar um país ali, dada a semelhança, né, do idioma deles com o português. Mas também os costumes deles, né, também estão ligados aí da região da Irlanda, do país de Gales, né, que é a população aí, né, céltica, de origem céltica, lá no passado, tal. Outra região também é a região de Valença, né, então também fala catalão, então perto ali da Catalunha, né, então os que defendem, né, ser então separado da Espanha e unir a Catalunha e criar então um pancatalanismo, né? Um país aí que defende a cultura catalã, né? Então iria unir, além também das ilhas Baleares, então nessa região. Mas existem os que pregam também, né? Que seria um país independente, né? Uma Valência independente aí. Outra questão também, né? De uma região que também tem aí uma vontade aí, né, de um movimento separatista é as Ilhas Canárias, né? Porque para eles, né, falta uma certa identificação aí com a Espanha, com Madrid, né? Então, porque fica ali o caso das Ilhas Canárias, é um arquipélago no Oceano Atlântico que está mais perto de Marrocos e do norte da África do que da Espanha. Então, né, é esse problema que a população ali alega. Bem, agora nós vamos dar sequência falando, né, do conflito então na Irlanda, né, que envolve aí, né, a ilha da Irlanda em si. Bom, uma primeira coisa que a gente tem que fazer algumas distinções são quanto aos termos, né? Então há uma certa confusão, né, em muitas pessoas quando se fala, né, Ilhas Britânicas, Grã-Bretanha, Reino Unido, e aí Inglaterra, essas coisas. Olha só, então o que se chama, né, de Ilhas Britânicas? São ali, né, o conjunto, né, de ilhas que fazem aí o arquipélago, né, o arquipélago aí das tais Ilhas Britânicas. E as duas maiores é a Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda, as duas maiores. A Grã-Bretanha, né, você está vendo aí que é a maior, né, em si, que é onde fica então, né, o caso dos países da Inglaterra, da Escócia e país de Gales. E no caso da Irlanda tem lá, né, o país em si da Irlanda do Norte e a Irlanda. Então, quando se fala em Inglaterra, né, a Inglaterra é um país, né, que fica na ilha da Grã-Bretanha, né? É um país e que, junto com outros 3 países, formam o Reino Unido. Então, o Reino Unido, o que é? São 4 países. Quais são os 4? Né? A Inglaterra, País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. E aí, como a sede do poder do Reino Unido é Londres, né? É a capital ali do Reino Unido e também a capital da Inglaterra, então acaba vendo, de certa forma, né, uma confusão aí, devido à importância e o protagonismo em si da Inglaterra no comando do Reino Unido e nessa questão dessa própria união, né? E depois teve o Império Britânico no passado, né? Então todo esse caso. A gente vai falar em si da questão da Irlanda, né? Principalmente em referência aí à região da Irlanda do Norte. Então, como eu falei, o Reino Unido é formado aí por 4 países, né? 4 países, e a Irlanda do Norte, que é a questão aí que a gente vai estar explicando, né? Que fica na região lá da ilha da Irlanda, chamada também de Ulster, uma região histórica chamada de Ulster. Então,
Os britânicos, né, são o quê? Os habitantes da Ilha Britânica, das Ilhas Britânicas, as duas maiores, como eu falei, as Ilhas Britânicas, duas maiores, Grã-Bretanha e a Ilha da Irlanda. Na Ilha da Grã-Bretanha a gente viu os países, a Ilha da Irlanda, né, a gente viu que tem lá a República da Irlanda, também chamada de Eire, pela língua deles, né, e a Irlanda do Norte, que muitas vezes também você vai ver com esse nome Ulster, né, Ulster, né, no caso por conta da região histórica ali, né, você vai acabar vendo esse nome. Então, tá aí, né, essa localização, então, da Irlanda e a Irlanda do Norte aí que é o nosso interesse. E o que ocorre, né? A Ilha da Irlanda, ela tem em si, né? Ali aquele povo que vive ali sofreu, né? Sofreram ali ao longo do tempo vários processos de invasões, né? Invasões aí de estrangeiros e aí, né? Dominando aquela região. Dominando, controlando o povo que ali vivia. Então, é um processo longo de dominação, né? Desde lá do Império Romano e tudo mais. Mas algo que é marcante foi a invasão, né, no século XII da Inglaterra. Então, né, através do rei da Inglaterra, que era Henrique II, né? Henrique II, que viveu de 1133 até 1189, né, e ele foi rei, né, da Inglaterra de 1154 a 1189. E aí, né, em 1171, consolidou então a invasão inglesa, né, ali do rei da Inglaterra. Você pode ver até esse nome também como invasão normanda, uma vez que esse rei da Inglaterra era descendente, né, dos normandos, que lá na história, né, você vai aprender que isso daí foi tudo descendente lá dos vikings, né, que ocuparam a região do norte ali, noroeste ali, norte e noroeste da França, né? E aí essa invasão ali da ilha da Irlanda foi consolidada então em 1171 e a Irlanda então estava sob domínio, né, da Inglaterra, né? Então começa a marcar esse domínio inglês e nesse sentido a Irlanda ali, né, passando a pertencer então, né, ao domínio inglês como se fosse, né, uma área servil, vamos dizer assim, à Inglaterra. Desde então, né, começou a receber então muitos imigrantes ingleses e também escoceses, então na ilha da Irlanda. E em 1800, né, houve um decreto então da coroa inglesa que aí sim, né, politicamente controlando muito mais, e houve uma revolta dos nacionalistas na Irlanda, né, contra esse decreto em busca da sua independência. Então o decreto, né, criou, né, então um caso aí do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e da Irlanda, né, acabou criando, né, foi no início do século XX, entretanto, né, que depois, então, desde 1800 até 1922, né, que vai ficar aí marcado, 1922, 1921, que vai ter um tratado, essa questão da luta aí, né, pela independência da Irlanda. Então, nessa época aí do século XX, né, no início do século XX, houve a criação no caso de uma organização aí política, um partido político chamado Sinn Féin, né, que seria os nós próprios, né, buscando aí a separação da Irlanda, né, do domínio do Reino Unido, do domínio, né, principalmente aí quem comandava o Reino Unido, os ingleses. Foi criado também nessa época o exército, né, o exército republicano irlandês, que a sigla, né, é IRA. Então, quando você for ver questões sobre, né, o separatismo da Irlanda, você vai ouvir falar aí do IRA, né, as ações do IRA. Então, umas palavrinhas aí chave, né? Lembra lá que eu falei no caso do País Basco, que era o ETA, né, o grupo ETA. Aqui, no caso da Irlanda, é o IRA. Então, o exército republicano. E ele organizou a luta armada ali, né, no caso, contra o domínio britânico. Com esses conflitos que acabaram ocorrendo, né, o Reino Unido então assina um tratado aí
de paz, um tratado anglo-irlandês, né, em 1921. E por esse tratado, então, né, a população que tinha migrado ali, né, que eu falei que teve o processo de migração de ingleses, escoceses para a Irlanda, mas onde a população, a maioria, né, da população que estava vivendo ali na ilha da Irlanda eram de católicos, né, no caso de origem irlandesa, formou-se um estado, né, majoritariamente população católica, formou um estado, então, né, que é o estado da Irlanda, né, livre. Então a Irlanda conseguiu a sua, vamos dizer o seguinte, começou o processo da sua independência, porque foi reconhecido depois da independência, né, pelo Reino Unido. Mas então já nesse acordo de paz aí, né, certo acordo de paz de 21, começou então a população católica ali de origem irlandesa, né, formar um estado. Em compensação, a população, né, que vivia na região, que vive ali na região norte da ilha, e a sua maioria é a população, né, cristã mais protestante, né? Então tem o cristianismo católico e o protestante. Então essa marca, né, desse característica desse movimento separatista. Você vai ver essa questão que aí você fala assim, parece uma disputa religiosa em si. Bom, a religião aí tem uma importância, mas a questão é histórica em si, né? Tem essa divisão religiosa aí marcante pelo católico e o protestante, mas o principal é a questão histórica aí, a questão política por trás de dominação, né, de outros povos, né, sobre a ilha da Irlanda, e esse processo de migração que eu falei que teve de ingleses, né, e escoceses ao longo aí, né, depois de 1800, no século, que é o século XIX, vai seguir no século XX, né, até o início do século XX. Bom, esse processo então, né, como eu falei, aí separou a Irlanda livre, né, mais ao sul, e ao norte, os condados do norte, região do Ulster, né, com maior número de protestantes de origem inglesa, permaneceu ligado ao Reino Unido, formando então, né, o que chama-se Irlanda do Norte, né, o país Irlanda do Norte. Esse processo de independência ele se encerra, né? Então ele começa em 1921, só encerra em 1937. Né? Então foi criada aí o país, República do Eire, ou Irlanda, né? Então o Eire é o jeito que eles chamam na língua lá da Irlanda, mas, né, no mundo se fala o nome Irlanda. Então a ONU, os outros países todos se referem, né, Irlanda. E o Reino Unido reconheceu como país, né, apenas em 1949. Então, olha o que eu falei de datas. Né? Em 1921 teve o Tratado Anglo-Irlandês. Em 1937 torna-se então, né, forma o país da Irlanda. Né? E em 1949 o Reino Unido reconheceu. Só que continua, né, até hoje a parte norte, lá a Irlanda do Norte, ligado ao Reino Unido, então como um outro país. E aí, por conta de manter, né, então a Irlanda conseguiu a sua independência, mas conseguiu a sua independência que parte? A parte que tem a maioria, né, a maioria católica. É isso, onde tem a maioria católica conseguiu a sua independência. Mas, né, por ter aquela parte da Irlanda do Norte, continuaram aí havendo ações, né, para tentar ali, né, um certo questão de separar aquela área do Reino Unido, obter aquela área inteira como parte da Irlanda, né? Então havia esse sentimento. Então teve muitas ações violentas aí ao longo do século XX pelo IRA, que é o Exército Republicano, né, irlandês, né? E isso daí na parte da Irlanda do Norte, né? E aí o caso, né, as autoridades britânicas, então o exército, né, do Reino Unido começou a atuar ali, né, por conta do agravamento da situação. E aí que a coisa fica complicada, né? Então o exército inglês veio ali e começou a intervir, né, e agravou muito a situação ali entre os irlandeses que estavam vivendo ali na Irlanda do Norte, porque tem também minorias católicas ali, né? Entre os protestantes, a maioria protestante, mas tem minorias católicas. Então, né, o conflito aí, porque eles estavam apoiando a independência daquela parte, né, para separar do Reino Unido.
Esse mapa aqui, né, você observa aí, então a parte da Irlanda do Norte, a capital, né, é Belfast. Inclusive é uma cidade aí que tem, né, partes da cidade com muros separando bairros católicos de bairros protestantes, e a circulação durante o dia é permitida, mas durante a noite, assim, no início da noite já fecham-se, né, esses locais, fecham esses muros, esses bairros, a entrada, né, desses bairros fecha para não ter, né, problemas. E a própria população já aceita isso, né, como é uma questão aí de segurança. Então, em 98, olha só, então teve, né, conflitos aí, inclusive se você pesquisar lá sobre o Domingo Sangrento, né, foi uma ação que teve que foi mais grave dessa questão envolvendo o IRA, envolvendo, né, o caso as forças também da Inglaterra, o exército inglês. Foi o caso mais marcante. Que aí, né, acabou levando aí a morte de pessoas aí, de civis. Em 1998, né, um acordo de paz então determinou, né, acabou determinando aí a deposição das armas pelo IRA. Então, né, o IRA acabando, chegando ao seu fim. Isso foi concluído em 2005, né? E então, né, os grupos então paramilitares também protestantes, né, foi acabando também, e houve a libertação de presos políticos. Então chegou aí a uma paz, né, tanto o exército republicano irlandês, o IRA, né, e grupos paramilitares protestantes também, que é do outro lado, representantes protestantes, então chegando ao fim. Em 2007, né, formou um governo de coalizão, então reunindo então o partido unionista democrático e o Sinn Féin, né, que era aquele que eu falei lá no início do século XX, atuando, né, garantindo então à Irlanda do Norte o retorno a uma autonomia regional. Então a Irlanda do Norte tendo uma autonomia ali na questão política em relação ao Reino Unido, né. O exército britânico então encerrou também sua intervenção, né, que teve aí ao longo de 4 décadas, né, em 2007, né, e instalou um governo então compartilhado na Irlanda do Norte, um governo compartilhado entre quem? Entre os católicos e os protestantes, né? Então a Irlanda do Norte ela permanece ligada, né? Qual que é a situação hoje? Ela permanece ligada ao Reino Unido, mas fizeram um acordo, o acordo de Belfast, né, que é o nome da capital, né? E esse acordo foi feito então em 98, 10 de abril de 98. Esse acordo de paz, né, ele admite a possibilidade de uma separação futura então da Irlanda do Norte do Reino Unido, ela separar e fazer parte então da Irlanda, formar então a ilha toda, né, um país só. Só que isso tem que ser uma vontade, né, da maioria da população. Então tem que ser a vontade da maioria da população que vive ali na Irlanda do Norte, esse desejo, né? E que isso é interessante? Isso mostra uma mudança aí, então, né, no jeito que está sendo conduzido as coisas, né, estratégia ali, né, do domínio britânico, então, que passa aí de uma estratégia em si que usaram, né, as armas antigamente e agora passa, né, pela via política. Então, se for um desejo da população, vai fazer uma consulta e aí, né, fazem acordos para isso. Em 2009, em outubro de 2009, teve, né, uma facção radical, dissidente do IRA, apesar de falar que tinha acabado, né, em si, mas ainda assim tinha uma facção mais radical, chamado, né, INLA, né, Exército Irlandês de Libertação Nacional. Eles não tinham aceitado, esse grupo, né, mais radical, não tinha aceitado em si o acordo de paz. Só que em 2009, né, eles acabaram então aceitando, né, houve a renúncia à luta armada, então acrescentou mais um ponto de fortalecimento para um acordo aí pacífico, uma solução pacífica, né? Então a via pacífica, né, por isso eles querem a independência mais por
por via pacífica. Então, é esse caso em si, né? A capital, como eu falei, né? Ali, então, o Reino Unido, como teve o domínio em si, tem essa divisão de católicos e protestantes, a capital é marcada aí por esses muros, que também, né? Parece que em 2023 há uma ideia aí de eliminar os muros, né? Acabar com boa parte aí, chegar ao fim, né? Derrubar esses muros, para ver uma maior integração ali da comunidade que vive na Irlanda do Norte, entre os católicos e os protestantes, a fim de acabar com essas, né, diferenças em si ao longo do tempo. Uma situação delicada que teve recentemente é a questão, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, do bloco econômico da União Europeia. E por que é delicado isso nesse caso da Irlanda? Porque a Irlanda em si, ela continua fazendo parte, né, do bloco da União Europeia. E ali a fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte é fronteira por terra. Então essa questão ali, né, da fronteira ali em si, né, uma vez que a Irlanda do Norte, como pertence ao Reino Unido, e o Reino Unido saindo do bloco econômico, né, que é o Brexit, né, que é o britânica e o exit, né, a saída. Então havia um receio de uma estabilidade, mas, né, as autoridades têm feito aí acordos, né, para que não tenha problemas. Então agora a gente vai na parte de uma questão aí, né, questão aí bem tranquila, a gente vendo, né, sobre esse assunto. Olha só, né? Essa questão aqui caiu no vestibular da Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, no ano de 2015, né? Faculdade de Medicina de Jundiaí. E aí tá ali, Europa, movimentos separatistas, tem esse mapa. E aí você vê, né, indicando aí a numeração. Então você tem que ter uma ideia de quais são esses países pelos números, né? Regiões que são essas, olha só. O 1 está indicando a Irlanda, e o caso, né, da Irlanda do Norte. O 2 está na Espanha, indicando justamente a região do País Basco. E o 3, aquilo que eu já falei em outra aula de conflito, lá da região dos Balcãs, né? No caso aí. Então vem aqui, ó, olha lá, a questão, ó, da FMJ 2015. Com uma história de intensa ocupação, aliada a uma grande diversidade étnica, a Europa apresenta-se como palco de muitos conflitos separatistas e movimentos de independência. Então está falando por conta do processo histórico, né, antigo, aí a Europa tem muito desses problemas, né, étnicos. As regiões 1, 2 e 3 são, respectivamente, ou seja, na ordem 1, 2, 3, quais? Olha só, a 1 eu falei que é a Irlanda, então só pode ser a B ou a C. A 2 é o País Basco e o 3, Kosovo. Então, resposta correta, letra C. Aí é isso, né? Obrigado aí pela sua atenção. Curta aqui o nosso vídeo, né? Inscreva-se no canal e continue aqui com a gente para mais aulas de geografia, mais conteúdos que irão te ajudar aí, né, no aprendizado de geografia e também nos futuros vestibulares. Muito obrigado.